Sabe aquela pergunta clássica, por que a gente se parece com nossos pais? Pois é, no século XIX isso era um mistério e tanto. E a resposta, acredite se quiser, não veio de um laboratório supermoderno, mas do jardim de um mosteiro. Foi lá que Gregor Mendel começou a desvendar tudo. Bora mergulhar nessa história? Pois é, parece um lugar bem pacato, né? Mas foi exatamente aí, no meio desses canteiros de ervilhas, que uma das maiores revoluções da biologia aconteceu. Pensa só, a genética, essa ciência inteira, começou a nascer da paciência e da observação atenta de um monge. Então, a grande pergunta era essa. Como é que as características passam de uma geração para outra? Na época, muita gente achava que era tipo uma mistura de tinta, sabe? Mas não era bem assim. Mendel sacou que tinha um padrão, um código secreto. E ele estava decidido a quebrar esse código. É essa investigação que a gente vai acompanhar agora. E o que fez o Mendel ser tão genial, diferente de outros cientistas da época? Foi o método dele. Ele olhou para a biologia de um jeito completamente novo, quase como um matemático. Ele usou um sistema super rigoroso para, enfim, resolver esse quebra-cabeça. E olha só que sacada o método dele. Primeiro passo, só usar linhagens puras. Ou seja, plantas que só davam sementes amarelas ou só sementes verdes. Assim, ele tinha controle total do começo. Segundo, polinização controlada. Ele mesmo fazia o cruzamento para saber direitinho quem eram os pais e as mães de cada nova planta. E terceiro, a virada de chave, matemática. Ele começou a contar os resultados, 1, 2, 1000 ervilhas, transformando observação em dados, em números. Então vamos lá para o experimento. Ele pegou uma planta de linhagem pura que só dava semente amarela e cruzou com outra também pura que só dava semente verde. Essa é a chamada geração parental, ou geração P. O que a gente imaginaria que ia sair daí? Uma mistura, talvez? Umas sementes meio amareladas, meio esverdeadas? Pois é, o que aconteceu na primeira geração de filhotes, a que a gente chama de F1, foi surpreendente. E foi daí que saíram os primeiros conceitos que a gente usa em genética até hoje. 100%! É isso mesmo! Todas as sementes que nasceram desse cruzamento eram amarelas, absolutamente todas. A cor verde, puf, simplesmente sumiu, desapareceu. Mas para onde ela foi? E aqui vem o primeiro estalo do Mendel. Ele percebeu que a característica amarela que apareceu era dominante. E a verde, que ficou escondida, era recessiva. Ou seja, ela não tinha sido destruída, não tinha sumido para sempre. Estava só ali, quietinha, esperando a vez dela. Mas a grande mágica mesmo veio na etapa seguinte. Mendel pegou essas plantas da geração F1, que eram todas amarelas, e deixou elas se autofecundarem. A pergunta de $1 milhão era, se o verde sumiu, será que ele apareceria de novo na geração dos netos? Era exatamente essa dúvida. Cruzando essas plantas amarelas, que a gente sabe que são híbridas, o verde ia voltar a dar as caras ou tinha se perdido para sempre no meio do caminho? E não é que o verde voltou? Na geração F2, a característica recessiva estava lá, de volta. E o mais impressionante, não foi de qualquer jeito. Tinha um padrão matemático perfeito. A cada 3 sementes amarelas, aparecia uma verde. Uma proporção de 3 para 1. Essa foi a grande pista para desvendar o segredo. Então, a grande conclusão é essa. As características não se misturam feito tinta, de jeito nenhum. Elas são passadas como pacotinhos de informação, unidades que podem ficar escondidas por uma geração inteira e depois reaparecer intactas na próxima. Hoje em dia, a gente, claro, deu nomes modernos para essas ideias do Mendel. Aqueles fatores que ele imaginou, a gente chama de genes. E as diferentes versões de um mesmo gene, tipo o gene para a cor da semente, que pode ser amarelo ou verde, a gente chama de alelos. Juntando todas essas peças, todos esses números, Mendel chegou na sua primeira grande lei. A ideia que finalmente explicava como a tal da característica verde conseguia se esconder e depois voltar. E aqui a gente entende a biologia por trás da matemática toda. É o seguinte, para cada característica, um indivíduo tem um par de alelos. Mas na hora de formar os gametas, que são as células reprodutivas, esses 2 alelos se separam, eles segregam. Desse jeito, cada gameta acaba levando só um alelo do par. E é isso, basicamente, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Simples, elegante e muito, muito poderoso. Essa é a primeira lei de Mendel, a lei da segregação. A base de tudo que a gente vai ver em genética. Tá, legal. Monge, ervilhas, século XIX. Mas e o Enem? O que isso tem a ver com a prova de hoje?
Ah, tem tudo a ver. Vamos ver como essa ideia se aplica na prática. Porque todo esse raciocínio do Mendel é a sua caixa de ferramentas para a genética. Dominante, recessivo, segregação, são exatamente esses os conceitos que o Enem vai cobrar, esperando que sejam aplicados para resolver os problemas. Vamos pegar um exemplo clássico que vive caindo no Enem. Um casal, os dois com pigmentação normal, mas eles são heterozigotos, ou seja, carregam o alelo para o albinismo. A pergunta é, qual a chance do filho nascer com albinismo, que é uma característica recessiva? Percebe a semelhança? Eles são exatamente como aquelas ervilhas amarelas da geração F1. Para resolver isso e visualizar as chances, a gente usa uma ferramenta super útil, o quadro de Punnett. É bem simples, olha só. A gente coloca os possíveis gametas de um dos pais em cima, azão e azinho, e os do outro na lateral. Aí é só cruzar. Azão com azão dá AA. Azão com azinho, AA. E por aí vai, completando o quadro. Pronto. O 4 mostra todas as combinações possíveis para os filhos e as proporções. A gente tem uma chance em 4 de ser AA, 2 chances em 4 de ser AA e uma chance em 4 de ser AA. E como o albinismo é uma característica recessiva, ele só aparece em quem é homozigoto AA. Então, a resposta está ali, na nossa cara. A probabilidade é de 1 em 4, ou 25%. É exatamente a mesma proporção daquelas ervilhas verdes que voltaram a aparecer na geração F2 do Mendel. Tudo se conecta. Isso resolve a herança de uma característica. Mas e se a gente quisesse analisar duas coisas ao mesmo tempo? Tipo, a cor e a textura da semente, por exemplo. Como será que elas são herdadas? Juntas? Separadas? Pois é, essa é a pergunta que nos leva direto para a segunda lei de Mendel. Mas isso já é assunto para outra conversa.